Sim, ele ter assinado no Brasil só com um time da Série B depois de 3 anos em um time da Arábia Saudita me preocupa. Não é o tipo de ritmo de jogo que eu gostaria de ver. Enfim, o problema é que, de novo, qual foi o jogo mais importante do Maicon em sua passagem pelo Al Nassr? A não ser que eu esteja, algum jogo tenha fugido de mim, o mais importante foi a semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, que basicamente classifica para o Mundial, de 2020. Esse jogo foi Al Nassr 1, Persépolis do Irã 1. O Persépolis ganhou nos pênaltis. Tava 1-0 pro Al Nassr, um gol de pênalti, inclusive. Tem no YouTube, muito fácil achar. Só que logo depois, uns minutos depois, rola um cruzamento do Persépolis, só tem o Maicon e o cara na área, o cara do Persépolis que vai fazer o gol. O Maicon dorme, o camarada dá um passeio pelas costas do Maicon e faz um gol de cabeça. Então eu tenho visto muito, porque ele é bom de bola aérea. No jogo mais importante dele pelo Al Nassr, ele sofre o gol, ele não é o goleiro, mas é culpa direta dele o gol que o time dele sofre e perde a vaga na final. O Persépolis perderia depois pro Ulsan da Coreia do Sul. Mas é uma falha, assim, muito gritante de bola aérea. Não sei se o Maicon vem para resolver a bola aérea. Temo muito, temo muito. Fui assistir muitos e muitos lances dele por lá. Me parece ainda bastante lento, né? Não tem explosão mais, já há 33 anos. O Santos não está em condição de tirar um menino de 18 que pode ser vendido por muito dinheiro para botar um cara de 33 com contrato de 2 anos que você não vai revender, você não vai faturar. E afastando o Kaique, você vai, bloquear, né, frear a evolução dele, 2, diminuir o seu valor de mercado. Aí vende o Kaique por pouco, ele explode na Europa, o torcedor chora. Poxa, aqui no Santos ele não jogava tanto. Porque não deixavam, se for o caso. Então, para mim, era uma contratação desnecessária. Estas partes em preto e branco que vocês acabaram de assistir vieram lá do vídeo que eu gravei na contratação de Maicon, em março do ano passado. Agora, em junho de 2023, o zagueiro não é mais jogador do Santos. Teve o seu contrato oficialmente rescindido nesta terça-feira. Eu acho, particularmente, que acertei algumas coisas que falei naquele vídeo. Nem todas, claro, não estou falando que o vídeo foi perfeito. Mas assim que saiu a rescisão, eu fui assistir aquele vídeo de março do ano passado, porque desde ontem, quando as primeiras notícias sobre um possível desligamento do Maicon junto ao Santos surgiram, eu lembrei daquele vídeo. E eu tinha certeza que eu não tinha sido a favor da contratação do Maicon. E eu não lembro de receber hate nem nada do gênero sobre isso. O pessoal foi bem tranquilo, no caso, vocês, em relação à minha postura. Claro, o torcedor sempre é esperançoso. Claro, o Maicon teve um ou outro momento bom no Santos. Não estou falando que foi a pior coisa da história do clube. Não é isso. Mas eu lembrava desde o começo de ter sido contra. E eu fui assistir ao vídeo para lembrar exatamente quais eram os meus motivos. E eu acho que bateu com a realidade. Péssimo na bola aérea, péssimo. É só a gente lembrar do gol contra o Audax recentemente. É lento, é só a gente lembrar dos lances contra o Ituano na eliminação do Paulista. Não deu certo, não tinha motivo para dar certo na minha visão. E aí, além de outras coisas que vocês já viram nessa parte em preto e branco, eu quero comentar não sobre o que ele fez ou não no Santos, isso já foi comentado, vocês sabem, vocês assistiram, mas algumas coisas que eu quero pensar para o futuro do Santos depois desta rescisão. Então vamos lá. Primeiro ponto, e eu citei o Kaique, né, nessa parte em preto e branco, é que a reposição precisa ser com jovens. Eu não estou falando de meninos de 17 anos, não é isso. Mas um Joaquim, por exemplo, é um exemplo. É a 20ª vez seguida que eu falo isso, não odeio repetir palavras assim. Mas é uma situação que deve servir como base para o Santos neste momento. O Santos foi lá e contratou um zagueiro que tem condição de ser titular e que tem condição de no futuro ser revendido. É um investimento. O Santos, nas condições atuais, quando começa a contratar jogador de idade mais avançada para o mundo do futebol, e aí a gente tem 3 exemplos muito claros: Tardelli, Goulart, Maicon, inclusive foram contratados nessa ordem. É falta de preparo, é gasto de dinheiro sem retorno. São 3 jogadores que o Santos em algum momento pagou para tê-los no salário, estou falando de salário, desperdiçou, gastou, jogou fora com o dinheiro nesses caras sem retorno em campo e, no fim das contas, sem retorno na saída. Tardelli saiu de graça, Goulart saiu de graça, Maicon saiu de graça. Você pode até pensar, pelo menos na rescisão, né, ele, no caso de Goulart e Maicon, né, o Tardelli, então já me lembro, o contrato simplesmente acabou, pelo menos eles não cobraram nada do clube. É verdade, ok.
Mas, se você contrata jogadores, vamos lá, zagueiro, tipo Joaquim, você tem uma oportunidade de vender no futuro. Foi o que foi feito com o Soteldo, por exemplo. Não agora, que ele foi recomprado, mas quando ele foi vendido por Toronto. É muito importante para um clube quebrado como o Santos parar de investir nestes caras que não trarão retorno, nem em campo, nem financeiramente. Financeiramente, o Santos jamais conseguiria lucrar com o Maicon. E simplesmente não ganhou nada em campo com a presença dele e perdeu dinheiro, simplesmente pagando salários sem a oportunidade de revender. E aí, falando em campo, é outro pedido que eu tenho aqui. A análise do Santos precisa ser mais profunda. Não dá para ficar deixando na mão de presidente que é amigo do Água Santa, de coordenador que não estuda o futebol moderno e mesmo das comissões técnicas. Aí eu não estou nem falando do Odair, nem do Carille, nem do Bustos, nem do Diniz. Tem que ter profissionalismo no departamento de futebol. Tem que ter scouts, no plural, vários, para que a análise seja feita com maior qualidade. Tem que contratar jogador que vai trazer algum retorno em campo. As falhas do Maicon, nesse vídeo que eu acabei de colocar, trechos, mas o vídeo completo está aí no canal até hoje, eram óbvias. É um zagueiro que sempre teve dificuldade em bola aérea, sempre foi lento e sempre teve problemas com lesões. Chegou no Santos e estava sempre fora, sempre lesão muscular. Ano passado, em algum momento, ele estava razoavelmente bem e a gente falava, meu Deus, se ele lesionar, puf, lesionou. E nunca mais foi o mesmo. É um jogador que sempre sofreu com essas questões, ainda mais agora mais velho, e continuou sofrendo. Jogador que nenhum time rico vai atrás e que quando sai do Santos vai parar no Vasco, com todo respeito ao Vasco, tá aprovado. Não dá, não serve. É jogador de meio de tabela para baixo. No time de meio de tabela hoje, que é o Santos, ele não consegue jogar, ele vai para um time para baixo, o Vasco, que está lá na zona de rebaixamento. Assim como o Carol Bagral, como o Juan, como ano passado foi o Raniel numa segunda divisão. O Maicon sempre foi um erro da diretoria do Santos. Sempre, porque a análise para contratar jogadores... Ah, mas ele jogou no Gala, no Galatasaray, estava lá na Arábia, experiente, God of Zaga no São Paulo. Era ruim, continuou ruim e foi uma péssima ideia no final das contas. Outro quesito. Na época da contratação dele, muito se falava em precisa da hierarquia, um jogador que tem raça, ele vai ser líder de elenco. No fim das contas, foi uma péssima ideia ter o Maicon como líder de elenco. Por quê? Não dava entrevista em saída de campo. Derrota, quem tá lá botando a cara é o Marcos Leonardo. É um líder que muitas vezes não ia para campo porque vivia lesionado. Né? É um líder que não tá lá no campo para chamar a responsabilidade, botar a faixa, ou mesmo que não tenha faixa, por exemplo, se for o João Paulo, mas está na linha, chega no juiz, tira a molecada, se coloca na frente na hora da briga. A gente não teve isso com o Maicon. Né? Internamente, é um líder que participou dessa reunião para não ter torcedor no voo lá para a Argentina. Que tipo de líder é esse que afasta o torcedor do elenco? Né? É um líder de um time que com ele não passou de fase no Paulista no passado, não passou esse ano, fez um brasileiro medíocre para baixo ano passado, foi eliminado da Sula com ele em campo, ano passado, foi eliminado da Sula com ele lesionado, né? No Taxa ele estava voltando, estava no banco. Enfim, na hora H, não tinha o Maicon lá. Nunca teve, o Santos não teve. E quando teve, que foi contra o Ituano, foi aquela vergonha de 3-0 com ele falhando em diversos gols, se não em todos. Então, assim, não adianta contratar, precisa de um experiente, precisa de um cara que vai botar liderança. Faça uma análise mais profunda, vai estudar o passado dele. Ele foi um bom líder em outros lugares? Ou não foi? Eu não sei. No Santos ele não foi. Se o Vasco, por exemplo, não deve ter estudado essa questão. Bom, só para conferir alguns dados aqui mais técnicos, né? A matéria do UOL foi a primeira sobre a rescisão. Santos rescinde contrato com o Maicon. E aí o trecho mais importante é esse aqui, ó. O Santos não desembolsou nenhuma quantia pela rescisão. Maicon também não recebeu valor algum pelo fim do contrato. Então, tá tudo certo. O Santos não gasta mais e também não receberá nada. Outro trecho. O mau momento do defensor influenciou. Um mau momento bem longo.
Mas olha só, Maicon, além de viver período de desconfiança nos gramados, só a gente lembrar das vaias contra o Corinthians, por exemplo, teve uma sequência de lesões que o fez demorar para retornar aos gramados. Cadê a parte do Odair? Aqui. O técnico Odair Hellmann foi consultado e liberou o defensor. Vamos reiterar o que eu falei no vídeo de ontem, e se você não assistiu, tá aqui. Se liberou o Maicon, é bom que já tenha pelo menos um certinho para ser anunciado quando a janela abrir. Se deixar para contratar depois, vai ficar esburacado. O ideal são pelo menos dois, né? Um titular e um reserva. Mas hoje o Santos tem Messias e Joaquim titulares, Luiz Felipe primeiro reserva, e talvez o único, porque o Alex, ninguém sabe se vai jogar um dia. Jair tá lesionado. Robson Reis, com todo respeito, tá voltando lá do empréstimo. Não dá. Zabala, lesionado. Vai ter que pegar os meninos lá da base. Eu não confio, eu assisto aos jogos do Sub-20. E nenhum deles no momento. Porque eles são muito jovens. E a zaga do Sub-20, com todo respeito, é o pior setor do time. Não é uma boa ideia. Precisa contratar pelo menos dois. E por fim, para consolidar como o Maicon não foi muito bem no Santos, o Joaquim, por exemplo, que chegou outro dia, tem um vídeo aqui mostrando a atuação dele contra o Palmeiras, por exemplo. Recebeu vários elogios. Outros tantos jogadores têm vídeos específicos. Acho que o Dodi já tem um, que também é recente. Estou pensando nos que chegaram há menos tempo. Olha que a fase do Santos é péssima. Mostrando coisas boas. O Rodrigo, que piorou bastante, mas chegou depois do Maicon ano passado, tem um vídeo, pelo menos um vídeo, né? É só sobre os grandes momentos dele. As análises táticas positivas. Até o Odair, que não tem exatamente tanta variação assim, tem alguns vídeos de variação. Ganharam vídeos positivos. O Maicon, eu simplesmente não consegui. Eu joguei Maicon na busca dos vídeos do canal. Tem o de ontem, né? Claro, o Maicon negocia a rescisão. Aí daqui para trás. A tática do Santos estava bem. Até Maicon. Sobre as vaias para Maicon. Por que Maicon dá tantos lançamentos? Vão sentir saudade dos lançamentos de Maicon? Creio que não. Erro grave, quando o Madison vira atacante e Maicon lateral. Ele fazia parte dessa dobradinha com o Madison, que era tenebrosa. Ele virava lateral. Enfim, não deu certo. Desde o começo, este canal apontou alguns problemas. Não que eu queira ser ouvido pela diretoria, até porque eles têm mais com que se baseado que um simples canal de YouTube. Mas, infelizmente, era uma derrota, né, no conceito de contratação muito óbvia. Não ia virar reforço, infelizmente. Não virou mesmo. Tchau. Tem que contratar, hein? Pelo menos dois.